Além de se tornar um dos treinadores mais vitoriosos do futebol mundial, Jorge Jesus marcou época em Portugal, virou ídolo da torcida do Flamengo e conquistou títulos por onde passou. Mas como um ex-jogador de carreira discreta construiu uma trajetória baseada em um estilo ofensivo, personalidade forte e algumas das maiores conquistas da história recente do futebol? Neste vídeo, você vai conhecer a vida luxuosa de Jorge Jesus. Fortuna. Para começar, precisamos entender que, depois de mais de 4 décadas dedicadas ao futebol, Jorge Jesus construiu uma das maiores fortunas entre os treinadores portugueses. Impressionante! Grande parte desse patrimônio foi acumulada por meio dos salários recebidos em clubes de alto nível, especialmente durante as passagens por Benfica, Flamengo, Fenerbahçe, Al Hilal e Al Nassr. Diversos veículos especializados estimam que sua fortuna esteja na casa de 18 milhões de dólares. No entanto, esse valor representa apenas uma estimativa baseada em salários, bônus, contratos e patrimônio conhecido, já que Jorge Jesus nunca divulgou oficialmente o montante de seus bens. Os maiores ganhos financeiros vieram do futebol saudita, onde assinou alguns dos contratos mais valiosos de sua carreira. Além da remuneração fixa, recebeu bonificações por títulos conquistados, metas esportivas e desempenho das equipes, fatores que contribuíram significativamente para o crescimento de seu patrimônio. Então, vamos ver como ele investe esse dinheiro em sua vida e vive com muito conforto? Imóveis. Ao longo de uma carreira que ultrapassa várias décadas no futebol profissional, Jorge Jesus construiu um patrimônio imobiliário compatível com o sucesso alcançado nos gramados. Depois de comandar grandes clubes de Portugal, Brasil, Turquia e Arábia Saudita, o treinador passou a investir também em imóveis de alto padrão, embora sempre tenha mantido discrição sobre sua vida particular. Uma das propriedades mais conhecidas é uma luxuosa residência localizada em Estoril, na região de Cascais, em Portugal. Segundo a imprensa portuguesa, Jorge Jesus adquiriu o imóvel em meados da década de 2010 por aproximadamente 4 milhões e 600 mil euros. A casa está situada em uma das áreas mais valorizadas do país, conhecida por reunir empresários, atletas, artistas e outras personalidades. Reportagens destacam que a residência possui vista para o mar e acabamento de alto padrão, mas o treinador nunca abriu as portas do imóvel nem divulgou detalhes internos, preservando a privacidade da família. Durante suas passagens pelo exterior, Jorge Jesus também viveu em residências de alto nível fornecidas pelos clubes. Na Arábia Saudita, por exemplo, morou em um condomínio de luxo em Riad, estrutura destinada a executivos, atletas e profissionais estrangeiros. O complexo oferecia segurança permanente, piscinas, academia, supermercado, áreas de lazer, restaurantes e diversos serviços exclusivos, proporcionando conforto durante sua passagem pelo futebol saudita. No período em que treinou o Flamengo, residiu em uma mansão alugada na Barra da Tijuca, um dos bairros mais valorizados da cidade do Rio de Janeiro. O imóvel foi escolhido por oferecer segurança, privacidade e fácil acesso ao centro de treinamento do clube. Mesmo vivendo em uma das cidades mais midiáticas do país, Jorge Jesus manteve o hábito de preservar sua rotina familiar, raramente permitindo registros do interior da residência. Apesar de possuir imóveis de elevado padrão, o treinador nunca construiu uma imagem baseada em ostentação. Suas propriedades são conhecidas principalmente por reportagens publicadas durante suas passagens pelos grandes clubes, e não por exibições frequentes nas redes sociais. Gastos exagerados. Ao longo da carreira, Jorge Jesus construiu uma imagem de treinador extremamente bem-sucedido e, naturalmente, passou a desfrutar de um padrão de vida compatível com os elevados salários recebidos em clubes da Europa, do Brasil e, principalmente, do Oriente Médio. Ainda assim, diferentemente de muitas personalidades do esporte, ele nunca ficou conhecido por exibir uma rotina de ostentação constante nas redes sociais ou por transformar seus bens pessoais em parte da própria imagem pública. Um dos episódios mais comentados envolvendo itens de luxo aconteceu após sua passagem pelo Al Hilal. Como forma de agradecer pela temporada histórica e pelos títulos conquistados,
Jorge Jesus presenteou jogadores e integrantes da comissão técnica com relógios da tradicional marca suíça Frank Miller. Alguns modelos da fabricante podem alcançar valores extremamente elevados, chegando à casa das centenas de milhares de reais, dependendo da edição e da configuração. O gesto chamou a atenção da imprensa internacional e demonstrou a relação próxima que mantinha com o elenco. Que presentão, não é mesmo? Além disso, Jorge Jesus costuma aparecer usando roupas sociais de alto padrão, especialmente ternos sob medida, camisas sociais e calçados clássicos, mantendo um estilo elegante que se tornou uma de suas marcas registradas. Apesar disso, não há informações públicas confiáveis indicando coleções de joias, obras de arte, embarcações ou outros bens frequentemente associados à ostentação. Você pode achar itens do mesmo estilo de uma forma mais acessível aqui. Viagens. A carreira de Jorge Jesus é marcada por uma intensa rotina de viagens internacionais. Desde o início como treinador em Portugal, até assumir clubes de destaque na Turquia, no Brasil e na Arábia Saudita, o técnico passou grande parte da vida viajando entre diferentes países por causa do futebol. Durante os anos em que trabalhou no Benfica, Sporting, Braga e outras equipes portuguesas, realizou deslocamentos frequentes por competições nacionais e torneios europeus. Posteriormente, ampliou ainda mais essa rotina ao comandar o Flamengo, o Fenerbahçe, o Al Hilal e o Al Nassr, participando de pré-temporadas, amistosos, torneios continentais e mundiais de clubes. Nos períodos de férias, costuma retornar a Portugal para passar mais tempo com a esposa, Ivone Reis, e os filhos. Em entrevistas, também demonstrou carinho especial pelo Brasil após a histórica passagem pelo Flamengo, chegando a afirmar em diferentes oportunidades que pretende voltar ao país para visitar amigos e reviver momentos marcantes da carreira. Como treinador de grandes clubes e posteriormente da seleção portuguesa, grande parte dessas viagens ocorre em voos organizados pelas próprias equipes ou federações, muitas vezes em classe executiva ou aeronaves fretadas para delegações esportivas, prática comum no futebol de alto rendimento, mas não deixa de ser luxuoso. E por falar nisso, como ele se locomove? Carros. Jorge Jesus também é conhecido por utilizar veículos de alto padrão, embora raramente fale sobre sua garagem. Ao longo dos anos, foi visto conduzindo ou chegando a compromissos em modelos de marcas tradicionais do segmento premium, como Mercedes-Benz. Quando iniciou sua primeira passagem pelo Al Hilal, na Arábia Saudita, a imprensa portuguesa noticiou que o clube ofereceu ao treinador a possibilidade de escolher um automóvel como parte dos benefícios previstos em contrato, prática comum no futebol saudita para profissionais estrangeiros de grande prestígio. Já em 2026, durante sua apresentação como treinador da seleção de Portugal, reportagens registraram sua chegada ao centro de treinamentos em um Porsche, identificado por alguns veículos como um Porsche Cayenne. Apesar da repercussão, não houve confirmação pública de que o veículo fosse de sua propriedade, razão pela qual não é possível afirmar isso com segurança. Mas e você? Qual carro teria se tivesse a posição dele? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vida pessoal. Apesar da personalidade intensa à beira do gramado, Jorge Jesus sempre procurou manter a vida familiar longe da exposição. Casado com Ivone Reis, o treinador construiu uma família que o acompanha desde muito antes de alcançar o sucesso internacional. Ao longo da carreira, frequentemente destacou a importância do apoio recebido em casa para enfrentar a pressão constante do futebol profissional. Jorge Jesus é pai de 3 filhos. Do primeiro casamento nasceram Jorge Gonçalo e Tânia. Já do relacionamento com Ivone nasceu Mauro, o filho mais novo. Arquiteto e empresário, Mauro tornou-se bastante conhecido entre os torcedores brasileiros durante a passagem do pai pelo Flamengo, por ser bastante ativo nas redes sociais e compartilhar momentos da rotina da família. Mesmo depois de conquistar títulos em diferentes países, Jorge Jesus preservou o hábito de manter sua vida pessoal distante dos holofotes. Sua esposa raramente concede entrevistas e os filhos também evitam grande exposição pública, com exceção de Mauro, que ganhou popularidade principalmente entre os torcedores rubro-negros. Nos últimos anos,
outro assunto passou a ocupar espaço nas manchetes envolvendo o treinador. Durante sua apresentação como técnico da seleção de Portugal, em julho de 2026, Jorge Jesus comentou publicamente sua passagem pelo Al Hilal e revelou que chegou a dizer a Neymar a frase "Tu, finish". Eu, Neymar, um dia disse assim: "Tu, finish". Explicando que avaliava a continuidade do atacante exclusivamente pelo rendimento físico e técnico. A declaração repercutiu internacionalmente, gerando debates entre jornalistas, ex-jogadores e torcedores sobre a forma direta como o treinador costuma lidar com atletas de grande projeção. O episódio reforçou uma característica presente durante toda a sua carreira: a sinceridade nas entrevistas, muitas vezes capaz de provocar grande repercussão no mundo do futebol. Mas e sua trajetória nos campos? Vamos descobrir no próximo tópico. Carreira. Jorge Fernando Pinheiro de Jesus nasceu no dia 24 de julho de 1954, na cidade da Amadora, em Portugal. Antes de se tornar treinador, construiu uma carreira como jogador profissional, atuando na posição de meio-campista. Defendeu clubes como Sporting, Belenenses, União de Leiria, Vitória de Setúbal, Farense e outros times portugueses. Mas foi fora das 4 linhas que alcançou reconhecimento internacional. Depois de encerrar a carreira como atleta, iniciou sua trajetória como treinador em clubes menores de Portugal. Durante vários anos, acumulou experiência comandando equipes como Amora, Felgueiras, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Moreirense, União de Leiria e Belenenses. O grande salto aconteceu quando assumiu o Braga, onde conquistou resultados expressivos e chamou a atenção do Benfica. No Benfica, viveu uma das fases mais vitoriosas de sua carreira. Entre conquistas nacionais e campanhas marcantes nas competições europeias, tornou-se um dos treinadores mais importantes da história recente do clube. Posteriormente, assumiu o Sporting, maior rival benfiquista, decisão que gerou enorme repercussão em Portugal. Em seguida, iniciou sua trajetória internacional. Passou pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, antes de desembarcar no Brasil para assumir o Flamengo. A temporada de 2019 entrou definitivamente para a história do futebol sul-americano. Sob seu comando, o clube conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, com um futebol ofensivo, intenso e extremamente dominante. O desempenho daquela equipe fez Jorge Jesus conquistar status de ídolo entre os torcedores rubro-negros e influenciou diversos treinadores brasileiros. Após deixar o Flamengo, voltou ao Benfica e, posteriormente, dirigiu o Fenerbahçe, da Turquia. Em seguida, retornou ao futebol saudita, onde comandou novamente o Al Hilal e depois o Al Nassr. No Oriente Médio, conquistou títulos nacionais, bateu recordes de vitórias consecutivas e consolidou ainda mais sua reputação como um dos técnicos mais bem-sucedidos de sua geração. Em julho de 2026, Jorge Jesus foi anunciado como treinador da seleção de Portugal, assumindo o desafio de comandar uma das gerações mais talentosas da história do país. A escolha representou o reconhecimento de uma carreira construída ao longo de décadas, repleta de títulos, recordes e passagens por alguns dos clubes mais importantes da Europa, da América do Sul e do Oriente Médio. Mesmo com uma trajetória extremamente vencedora, Jorge Jesus também protagonizou momentos de forte repercussão fora de campo. Conhecido pelo temperamento intenso, acumulou entrevistas marcantes, discussões com adversários e declarações contundentes. 5. Entre os episódios mais recentes estão as falas sobre Neymar durante sua apresentação como técnico da seleção portuguesa. Ao comentar a passagem pelo Al Hilal, revelou que chegou a dizer ao atacante brasileiro: "Tu, finish". Eu, Neymar, um dia disse assim: "Tu, finish". Explicando que avaliava a continuidade do jogador exclusivamente pelo rendimento físico e técnico. A declaração repercutiu internacionalmente e dividiu opiniões entre jornalistas, torcedores e ex-atletas, reforçando uma característica que acompanha Jorge Jesus desde o início da carreira: a sinceridade direta, muitas vezes capaz de gerar grandes debates no mundo do futebol. Negócios.
Embora seja um dos treinadores mais bem pagos do futebol mundial, Jorge Jesus nunca ficou conhecido por construir um grande grupo empresarial paralelo à carreira esportiva. Sua principal fonte de renda sempre foi o trabalho como treinador, atividade que exerce há várias décadas e que o levou aos principais clubes de Portugal, Brasil, Turquia e Arábia Saudita. Ao longo desse período, assinou contratos milionários com equipes como Benfica, Sporting, Flamengo, Fenerbahçe, Al Hilal e Al Nassr. Especialmente no futebol saudita, recebeu algumas das maiores remunerações de sua trajetória, acompanhadas de bônus por títulos, premiações por desempenho e benefícios contratuais, como moradia de alto padrão e estrutura completa para o exercício da profissão. Apesar da elevada capacidade financeira, não existem informações públicas confirmando participação relevante em grandes empresas, franquias, redes de negócios ou holdings de investimento. Também não há registros de que tenha criado marcas próprias ou desenvolvido empreendimentos comerciais de grande porte. Bom, sorte e sucesso para ele! Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida dos técnicos de futebol? Clica no próximo vídeo ou salva para mais tarde e continue sabendo de tudo! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.